Elivaldo Barbosa, para você conduzir o nosso programa através aí da agenda dos candidatos. Correto, Joelson. A Lídia e eu acompanhamos hoje pela manhã a agenda dos candidatos que disputam o governo do estado. E logo cedo você, Lídia, acompanhou uma atividade do candidato Rafael Fonteles. Rafael Fonteles Barbosa fez campanha aqui na Zona Sul de Teresina, uma caminhada. Ele que tem investido nesse estilo de caminhada aqui na capital. E Elivaldo, e além do apoio dos vereadores, agora Rafael entende que é preciso focar também no apoio das lideranças comunitárias. O candidato Rafael Fonteles fez campanha na Zona Sul de Teresina. No bairro Porto Alegre, participou de caminhada ao lado de apoiadores políticos. Nós apostamos muito no corpo a corpo, na caminhada, na conversa olho no olho com o eleitor, com o povo de Teresina, com o povo do Piauí. E cada vez mais gente nos acompanhando, essa nossa militância aguerrida. Eu tenho muito a agradecer essa animação, essa alegria. A estratégia é envolver cada vez mais os líderes comunitários de Teresina na campanha. Teresina, em particular, tem um movimento comunitário, um movimento social muito aguerrido, muito forte. Então, por isso que a gente coloca sempre a proposta do orçamento popular participativo. Então, nós não vamos caminhar juntos só na eleição, nós vamos caminhar junto no governo, para que esses líderes possam ouvir na sociedade, nos passar as prioridades de cada lugar. Nós estamos hoje aqui no Porto Alegre, na Zona Sul da capital. Então, quais são as prioridades? De pavimentação, de urbanização, de segurança pública, de escola de tempo integral. É isso que nós vamos fazer, um mandato participativo, chegando lá, se Deus quiser, ouvindo a comunidade. O candidato dialoga com as chamadas minorias e busca atrair grupos de mulheres e movimento negro. Nós temos sim que trabalhar a igualdade racial, defender os direitos das mulheres, o protagonismo das mulheres, combater qualquer forma de violência contra mulheres, contra a população negra, contra LGBT, contra qualquer segmento da sociedade que seja vítima de discriminação, de violência. Então, o nosso programa de governo é claro, afirmação dos direitos humanos para todos os segmentos, garantindo oportunidades e corrigindo erros históricos. Rafael Fonteles se diz alvo de ataques e fala em uma campanha de ódio. Totalmente o contrário do outro time, que é só espalhando ódio, mentira, desrespeito, discriminação, racismo. A gente é o time da paz, da alegria e da conversa olho no olho com o povo do Piauí. Para a reta final da campanha, a estratégia é intensificar as caminhadas na capital. Só intensificar. Agora a nossa campanha vai atingir o ritmo máximo de movimento, de contato com o povo, de visita ao povo, de trabalho com a nossa militância, porque muita gente só decide o voto nessa reta final. Então é intensificar o corpo a corpo. Se a nossa campanha já estava com ritmo alto, imagine agora. Não pode ter preguiça. Quem quer governar o Piauí tem que ter disposição e energia para estar junto do povo. Lídia, fala da reta final, né? Fala dos últimos 11 dias, né? Ir para a rua, buscar o contato com a população, apresentar as propostas, ter a visibilidade, né, que todo candidato busca. Foi a típica fala de quem vai animar a militância aí para os últimos momentos nessas caminhadas, hoje na Zona Sul de Teresina. E Rafael, Joelson, ele foca muito, e isso ficou bem claro nessas 2 últimas semanas aí, né, que a gente tem para a eleição, que Rafael foca principalmente em Teresina. Toda a energia do candidato está para essas caminhadas, reuniões políticas que ocorrem aqui na capital. Então, na próxima semana, provavelmente ainda não tem uma data definida, Elivaldo, mas tudo indica que será na segunda-feira. Ele vai fazer essa reunião com os vereadores de Teresina, os 20 vereadores que dão apoio ao palanque de Rafael Fonteles, mas o foco dele nessa reta final é, nesse momento, a questão das lideranças comunitárias. Ele entende que essas lideranças, além dos vereadores, elas estão mais próximas da população. Então, o líder comunitário é aquele que tem uma certa influência política ali junto do bairro que ele representa, e Rafael Fonteles quer colar nessas lideranças e fazendo esse trabalho que ele tem dado junto aos vereadores de suporte. Agora eles estão intensificando isso também
também com essas lideranças comunitárias. Então, segunda-feira deve ocorrer essa grande reunião aí, eles esperam um número expressivo de lideranças comunitárias juntos com os vereadores para mostrar força aqui em Teresina, porque a coordenação da campanha de Rafael entende que Teresina é decisiva, né? Então é preciso mostrar força até o dia da campanha. Até porque, não é, Lídia e Joel, se me permita, a campanha assim, focada nessa estratégia de valorizar a influência dos vereadores da capital, o maior colégio eleitoral do Estado, se não for vinculada com a liderança, dificilmente a campanha ganha a dimensão que deve ganhar, ganha o volume que deve ganhar. E hoje a oposição e situação investem exatamente no volume de campanha. As lideranças já estão devidamente escaladas, dificilmente haverá alteração substancial de um lado para o outro. Agora, é preciso dar volume, de fato, à campanha e este será o desafio para os últimos dias da disputa eleitoral na rua. E com isso, Joelson, o que acontece? O vereador, sem a participação ali da liderança, da base dele em atividade, dando esse volume à campanha, ele pouco importa a ação dele numa campanha eleitoral, numa fase tão decisiva como a reta final. Interessante. Então, trazendo aí a agenda dos candidatos nessa reta final. O candidato Silvio Mendes, candidato ao governo do Estado pelo União Brasil, também apresentou as propostas, fez contato com eleitores, só que com jovens eleitores. Ele visitou uma escola na cidade de Teresina para apresentar as suas propostas e fazer um convite para que a juventude também participe do processo eleitoral. Na manhã de hoje, o candidato ao governo do Estado pelo partido União Brasil, Silvio Mendes, participou de um encontro com alunos de uma escola particular no centro da capital. O momento foi de falar sobre suas propostas para os estudantes do ensino médio. A gente tem um ano que a gente anda pelo Piauí. A gente já andou lá do sertão de Curimatá, perto da Bahia, até o mar de Luiz Correia. Então, o que a gente ouve, sente e recebe são questões na área da saúde que não atende e compromete inclusive em Teresina. A taxa de mortalidade materna, por exemplo, é a maior do Nordeste. Por falta de maternidade é preciso fazer. O hospital universitário hoje tem uma fila de mais de 400 pessoas esperando por uma cirurgia cardíaca. Quantos morrem? O HGV, com mais de 4.000 pessoas esperando numa fila por internação, são dramas que precisam ser resolvidos. O segundo aspecto é a segurança pública. E é preciso dobrar o número do efetivo, voltar à inteligência, trabalhar com as instituições, Polícia Federal, Polícia Rodoviária, Polícia Militar e Civil. Então é um complexo que precisa ser atendido e proteger as famílias. O candidato também falou sobre a importância do primeiro voto e a expectativa desse eleitorado para as eleições. É possível você escolher, eleição é escolha. Se você não tem um candidato que preenche, que enche seus olhos, procura ver quem é o menos ruim, né? Ou que você acredita mais. O pior de tudo não é a violência, é o silêncio dos bons. E quando os bons se calam, o que será de nós? Então, é natural que tenha abstenção, sempre teve, sempre terá, porque aqueles que já não têm mais esperança, mas é preciso que nesse momento essa indecisão ela sempre diminui. E uma forma inusitada é uma pesquisa onde dobrou o número de indecisos. Isso não é uma manipulação absolutamente grosseira. A campanha segue mantendo a estratégia de percorrer o Estado juntamente com a candidata a vice-governadora Iracema Portela e Joel Rodrigues, candidato ao Senado. Não é por acaso que a gente faz isso, a gente se junta com as pessoas que a gente acredita. O Joel é um extraordinário piauiense, ele é sobrevivente, ele é vencedor, independente de eleição. A Iracema é uma mulher extraordinária, a gente para em qualquer estrada, dorme em qualquer pousada. Tem um ano que a gente anda pelo Piauí. Faria tudo novamente, do mesmo jeito. É uma agenda até diferente, né, desse contato, né, voltado especificamente para o jovem eleitor, provavelmente muitos deles no primeiro processo eleitoral. Lídia, buscar chegar aos jovens. Essa foi a meta de Silvio Mendes na agenda de hoje.
Os candidatos, Joelson, eles também dialogam, né, com grupos, entidades, e a gente viu durante toda essa campanha, até em nível nacional, os candidatos tentando conquistar o eleitorado feminino e também o eleitorado jovem, né? Então, todos os candidatos nos seus planos de governo têm aí projetos, propostas voltadas para a juventude. Quando se fala em juventude, Elivaldo, os jovens estão preocupados, de acordo com as pesquisas, com relação à geração de emprego, né? Então, são jovens aí que estão na idade de ingressar na universidade, né? Já preocupados aí com o futuro. E o Silvio Mendes foi levar o seu discurso, né? Se apresentar a esses jovens que boa parte aí devem votar pela primeira vez, né? Então, estão interessados, de fato, em ouvir o que os candidatos têm a falar, principalmente em relação a programas, né, e projetos que ajudam esses jovens a ingressarem no mercado de trabalho. Elivaldo, muita gente acha que a política desperta pouco o interesse da juventude. Em um momento, também, os candidatos, todos eles, né, voltar parte dos seus discursos, das suas propostas a esse público. A legislação já favorece, né, a presença do jovem em momentos de decisão, no exercício pleno da democracia, ao permitir, ao possibilitar o voto já aos 16 anos. Então, é um segmento da sociedade da maior relevância, até pelas aspirações que tem, sobretudo nos desafios de hoje, que é a educação de qualidade, o esporte, a cultura e, principalmente, o lugar no mercado de trabalho, cada vez mais competitivo e que exige mais qualificação. Então, o jovem tem, no processo eleitoral, acima de tudo, essa missão de procurar provocar nos candidatos a gestor, em todos os níveis, propostas que possam contemplar esse segmento importante da sociedade. Por isso, esses debates realizados por escolas, por grupos de entidades, enfim, são da maior significância desse momento da campanha, Joelson. Muito bem, gente, nós teríamos aqui como convidado hoje no nosso Jornal do Piauí a candidata Jesse Lima, candidata ao governo do estado do Piauí pelo PSC. Mas agora há pouco ela comunicou que está cancelando a agenda de entrevista para hoje em função de problemas de saúde. Ela está bem, mas está impossibilitada de participar da nossa entrevista de hoje. Candidata ao governo do estado do Piauí, Jesse Lima, candidata pelo PSC. A agenda de Lourdes Mello, ela fez campanha hoje nas ruas, apoiando o movimento de paralisação, um protesto, né, que foi feito por enfermeiros no dia de hoje. Então, ela aproveitou a agenda dos enfermeiros e técnicos de enfermagem, Lídia, para também apresentar as suas propostas e ouvir as ideias dos funcionários da saúde, né? Lourdes Mello se uniu à causa dos enfermeiros, Joelson, fez ali a sua manifestação em defesa do pagamento do piso salarial da categoria e falou também do projeto do PSC para a saúde do estado. Vamos acompanhar. A candidata Lourdes Mello participou de manifestação dos enfermeiros pelo pagamento do piso salarial da categoria. É uma greve legal, são os enfermeiros que salvam as nossas vidas. Eles aplicam injeção, eles fazem curativo, eles dão os comprimidos, eles atendem você na hora que você precisa. E essa greve ela é tão justa porque os enfermeiros têm que trabalhar muito, têm que trabalhar em plantões e mais plantões para manter a sua vida, para custear a sua vida. Por isso, essa decisão da justiça é ilegal. Legal é a luta dos enfermeiros. Todo o apoio às enfermeiras e os enfermeiros, que é uma categoria aguerrida, que é uma categoria de luta. A candidata apresenta a proposta do PCO para a saúde pública no estado. Nós tratamos todas as categorias com aquilo, diante da necessidade das condições de trabalho, também dos direitos mantidos, manter os direitos das enfermeiras também, que é justo, o piso salarial das enfermeiras e assim também como condições de trabalho. E critica a situação da saúde no interior, com os hospitais regionais. É sempre uma falta de condições de trabalho, falta de tudo nos hospitais. E aquele negócio não é só no interior, é aqui também. E a gente quer uma saúde igualitária, de qualidade para atender a população.
Na reta final da campanha, Lourdes Mello intensifica o corpo a corpo e o diálogo direto com o eleitor. É isso mesmo, nós estamos já no finalzinho, faltam poucos dias, mas nós vamos continuar lutando, fazendo o nosso mesmo processo de estar no corpo a corpo com a população, de estar nas lutas, defendendo os direitos de todos os trabalhadores e chamar o povo a lutar. E pede a mobilização da esquerda para a eleição do ex-presidente Lula ainda no primeiro turno. É isso que nós queremos, Lula no primeiro turno, Lula presidente, vamos resolver essa parada agora no primeiro turno, Lula presidente. Segue a fase da campanha em favor da candidatura do ex-presidente Lula, Lídia, e aí a gente percebeu na própria aparição, nas imagens que foram feitas e no relato também que você trouxe para nós, que a candidata Lourdes Mello foi bastante cumprimentada pelas enfermeiras, pelos enfermeiros, pelos técnicos de enfermagem, pelas técnicas de enfermagem durante esse período que esteve lá. No protesto, Joelson, deu para perceber que a popularidade da candidata está em alta. Lourdes aí foi bastante cumprimentada, tirou ali selfies com os profissionais, né, da enfermagem. Ali o meme, né, você não vai me calar, esteve presente aí, Joelson, durante toda a caminhada dos enfermeiros. E Lourdes Mello, ela é bem popular, Joelson, principalmente nas redes sociais, né, depois aí do debate da TV Cidade Verde, a gente que acompanha o dia a dia dos candidatos, a gente vê o quanto ela na rua, né, ali assediada pelos eleitores que querem uma foto, um registro com a candidata. Mas ela tem um desafio de tornar essa popularidade, transformar essa popularidade em voto, né? Uma popularidade de rede social, dos memes, né? Mas o que a candidata quer de verdade é o voto, né? O voto para ajudar o partido, o PCO, né? Ela apresenta aí as propostas do partido relacionadas à saúde, né? E faz essa defesa do direito dos enfermeiros, né? Dos profissionais de enfermagem, que é ter garantido o piso salarial da categoria. Muito bem. Inclusive, hoje uma decisão falando sobre a proibição de paralisações. Eles podiam protestar, fazer a manifestação sem problema nenhum, mas parar atividades não, né, Lídia? Até porque, Joelson, é uma situação complicada, né? Parar o trabalho, né, da enfermagem é algo que traz ali prejuízos imediatos para a população, né, que precisa do acesso a esses profissionais. Ao mesmo tempo, eles estão no seu direito, né, de protestar e de cobrar ali o pagamento do piso salarial, né? Na reportagem, a gente viu a reação do presidente, né, do sindicato com relação a essa decisão, né, da justiça que proibiu essa manifestação. Vamos trazer agora a agenda de Ravena Castro. Ela participou de corpo a corpo e fez panfletagem em paradas de ônibus. Ravena é candidata ao governo do estado pelo PMN. Débora Radassi. A candidata ao governo do estado pelo PMN, Ravena Castro, fez panfletagem nas paradas de ônibus da Praça da Bandeira, centro de Teresina. Que é um ponto de concentração de trabalhadores, estudantes. Teresina em peso desce esse movimento aqui por conta da questão dos ônibus. Aqui a gente pode pedir o voto, sentir o calor das pessoas, conversar sobre os anseios, levar nossa mensagem. Estamos fazendo rotineiramente, neste último mês, essa agenda de corpo a corpo na pedida do voto. E é que é importante que a classe trabalhadora em massa desce aqui. As pautas sobre mobilidade urbana e segurança pública têm sido debatidas com a população nessa estratégia de campanha corpo a corpo com o eleitor. Reclamo muito da questão dos ônibus e também da segurança pública, né? Principalmente aqui no centro da cidade, que tem, às vezes, muitas ocorrências de pequenos assaltos. E aí a questão também de servir a população com ônibus, que é uma pauta que tem que ser discutida com gestores dos municípios, que é de competência municipal. No nosso plano de governo, a gente se compromete em fortalecer aí o transporte nos municípios, levando esse diálogo com gestores municipais, trabalhando em
parceria para que a população não possa ficar aí à mercê dessas empresas que às vezes não conseguem servir a população de forma como de fato precisa. E acrescenta o que tem observado nas andanças pela cidade. De início, eles gostam de ver o candidato em si conversando, pedindo voto na batalha, parece que eles ficam mais animados. A população teresinense tem sido bastante receptiva, tanto em Teresina quanto em todo o estado, no sul que nós já fomos e agora nós iremos para a Agenda do Norte. Estamos recebendo várias adesões, pessoas que ligam, oferecem suas casas como ponto de apoio, tanto na Rota do Sul quanto do Norte. Nós estamos muito felizes com essa receptividade e também na esperança de influenciar esse eleitorado de indecisos, que ainda é muito grande. Faltando 10 dias para a votação, a candidata divide o dia entre panfletagens e reuniões com sua equipe. Panfletagem, reunião, gravação de vídeo, entrevista, graças a Deus a agenda está intensa e vai permanecer intensa até o último dia. E não esquecer, eleitor, dá essa oportunidade para a gente, votando no 33 para governo e no 33 para federal, que é nos federais do PMN. Nós somos igual a você, gente do povo, estamos aqui no corpo a corpo e nós queremos governar para você, para o povo humilde, de baixa renda. É para você que a gente quer trabalhar. Bom, candidatos como a Ravena e outros que não têm, talvez, a aproximação como, ao longo dos tempos, né, passados com a política, vivem um exercício um pouco diferente, né, Erivaldo? De primeiro contato com os eleitores, o de entender como é que funciona a dinâmica das campanhas. E a gente percebe que a Ravena, ao ter contato, assim como os candidatos, né, se apresentarem como os proponentes de ideias para o Estado, para a cidade, acabam sendo bem recebidos pelos eleitores que andam interessados em também expor as suas dificuldades. É verdade, mesmo sendo uma agremiação pequena, de pequeno porte, aqui de pouca influência na política, mas mesmo assim tem uma disposição muito grande de seus integrantes e do PMN, que tem uma marca muito forte da mulher, com candidaturas, então faz esse trabalho de corpo a corpo, de buscar um contato direto com o eleitor, às vezes é bem recebido, às vezes nem tanto, com uma certa indiferença, mas de certa forma é esse o trabalho, a rotina da política. E a gente percebe que a candidata Ravena Castro, ela bate sempre na tecla da legenda, favorecendo o partido na missão de dar exatamente esse corpo próprio da legenda partidária para ter espaço na política brasileira. Cada estado, Lídia, tem uma cota praticamente estabelecida pelas direções nacionais para que contribuam, no geral, que o partido atinja a cláusula de desempenho estabelecida pela legislação eleitoral. Então, ela sempre apela para o número do partido ao qual é filiado, o 33, que é o PMN, no sentido de buscar essa adesão popular. Claro, com as limitações que tem de viagens e de deslocamentos, considerando a extensão territorial do Estado, mas mesmo assim, quem está na campanha tem feito o que pode. E Lídia, curiosamente, Ravena traz também para a pauta a questão que é normalmente tratada em eleições municipais, transporte público, mobilidade urbana, né? Até porque, Joelson, nessa discussão sobre o transporte público aqui na capital, né, ficou muito em evidência aquela discussão de como o governo do estado poderia contribuir e ajudar a Teresina a enfrentar a crise no seu momento mais grave do transporte público, né? E há também, a própria população acaba levando essa questão para o debate, né? A própria população acaba cobrando os candidatos com relação a que tipo de propostas esses candidatos possuem também para essa questão da mobilidade urbana, né? E como o governo do estado pode ajudar os municípios no enfrentamento dessas questões de mobilidade urbana. E como a Ravena estava ali no centro, né, de Teresina, ali na região da Praça da Bandeira, e uma parada de ônibus, com certeza o dela foi muito provocada pela população ali com relação a essa questão da mobilidade, que é um grande desafio, não só de Teresina, capital, mas de todos os municípios do estado. Vamos trazer agora a agenda da candidata Madalena Nunes, ela que é candidata a governadora pelo PSOL. Madalena Nunes começou o seu dia apresentando propostas em uma entrevista ao programa Notícia da Manhã, aqui na TV Cidade Verde.
Não tem como o Estado garantir uma igualdade social sem vir no centro do problema do Brasil e do Piauí, que é a concentração de renda. E nesse sentido é a distribuição de riquezas. Nós temos aí uma pequena minoria que concentra a terra, no caso do campo, para o agronegócio, para as mineradoras, e as populações tradicionais sendo atacadas, sendo expulsas dos seus territórios, sem esse fomento de políticas públicas que garantam uma produção agroecológica, a produção familiar, tanto na agricultura, mas também nos serviços, que tem como a gente atacar. E a gente traz, dentro da proposta do PSOL, Piauí para o Bem Viver, Sueli Osmarina Vive, nós trazemos uma proposta que vai atacar esses problemas dentro das comunidades. Nós achamos que não podemos permitir, por exemplo, que uma comunidade se desfaça por falta de condições de vida naquele local, porque as riquezas estão ali. Então, nós trazemos a questão de motivar a organização. Primeiro, nós partimos do pressuposto de que o Estado é autoritário. O Estado não pode garantir essa distribuição se não trouxer as pessoas para o centro do espaço de decisão, para o centro de espaço de poder. Nós temos, inclusive, que os movimentos sociais terão assento no espaço dentro do Karnak. A desconcentração e desconcentrar a administração e descentralizar essa administração, trazendo para as regionais, são várias regionais, 11, 12 regionais, dependendo da área, do setor. Então, nós trazendo para essas regionais a administração pública, trazendo o governo para as regionais, para os municípios, para essas comunidades. O pessoal defendendo, a candidata Madalena defendendo nitidamente, Lídia, uma expansão do Estado, Seria o oposto daquilo que se pensa sobre uma diminuição do Estado e sua prestação de serviços e uma leveza maior. Não, é uma expansão para tentar chegar cada vez mais longe, chegar na ponta mesmo os serviços públicos. A diferença, Joelson, é que o partido coloca, essa expansão no sentido de atender, aos interesses da população, diretamente da população, e não aos interesses de partidos, ou de grupos políticos, já que a gente tem esse modelo, de governo, de coalizão, Os governos, eles são formados ali pela reunião de partidos políticos que apoiam o partido do vencedor, E aí esses partidos acabam fazendo parte desse governo e cada partido vai ter a sua participação, a sua representação. O modelo que o pessoal coloca, seria essa expansão diferente dessa realidade, que existe hoje na nossa política, na forma de montar os governos no Brasil, e essa expansão mais direta às necessidades do trabalhador. Muito bem, e o pessoal segue, Elivaldo, aqui no Piauí, perseguindo um tamanho, uma robustez que se vê, por exemplo, em outros estados, como Rio de Janeiro, por exemplo. O partido tem uma atuação e um tamanho até maior. Já foi muito mais forte até, Parte do pessoal no Rio migrou para o PSB até mesmo para disputar o governo do estado. Mas no Pará também tem uma força, começou também com uma força muito boa em Alagoas. Agora, é claro que o país, a circunstância política de cada região vai mudando bastante, se modelando a realidade, às vezes, da conjuntura dos fatores que determinam ali aquele cenário político. Mas aqui no Piauí, o pessoal sempre se apresenta nos processos eleitorais para a Prefeitura de Teresina e para o governo do estado. E este ano a candidata apresenta, Madalena Nunes, ela tem revelado exatamente essa postura política e ideológica do pessoal, que é buscar plataformas ligadas à quebra do que considera a concentração de renda acentuada na economia, valorizar os pequenos negócios, oportunidades no mercado de trabalho, valorizar a educação e também grupos sociais discriminados na visão do pessoal, como as comunidades quilombolas, comunidades indígenas, enfim, e comunidades rurais que são, às vezes, esquecidas pelas políticas públicas desenvolvidas tanto nos municípios, no estado, como pelo governo federal. E vamos à agenda de outros candidatos ao governo do estado do Piauí. Candidato Geraldo Carvalho, candidato ao governo pelo PSTU, candidato Geraldo, às 8 horas da manhã participou de ato dos trabalhadores da enfermagem em Parnaíba, ele segue com a agenda lá em Parnaíba, ao meio-dia participou de sabatina em emissora
de TV também no litoral. Às 5 da tarde, participa de reunião com apoiadores na cidade de Esperantina, portanto, fazendo agenda, cumprindo a agenda no norte do estado, Geraldo Carvalho. Coronel Diego Melo, do PL, às 10 horas da manhã fez gravação de programa de televisão, participa de entrevistas às 13 horas, participou de entrevista. Às 4 da tarde tem reunião em grupo de segurança privada e às 7 da noite participa de reunião na zona norte da capital. Às 8 da noite tem reunião com lideranças religiosas na zona norte e às 9 horas reunião na zona sudeste de Teresina, na região ali do Grande Dirceu. São as agendas desta quarta-feira aqui no estado do Piauí.